A paz do Senhor, eu sou o evangelista David, estou aqui hoje para apresentar o Recapitulando. Olá, paz do Senhor! Nós iniciaremos mais um programa Recapitulando, uma oportunidade de revisão de conteúdo e de aprendizado sobre a Palavra de Deus. Conto com a sua participação. A nossa lição é a lição de número 10, que diz: atravessando a crise com perseverança. O comentarista ele já cita o Salmo de número 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Quando a gente faz a menção a este Salmo 119, versículo 71, a gente pode até imaginar, como assim foi bom me ter sido afligido para aprender os teus estatutos? Muitas das vezes, as adversidades elas nos aproximam de Deus. E nós temos que entender que nenhuma adversidade que vem sobre as nossas vidas, ela vem por um motivo fútil. Deus sempre permite que uma adversidade venha para o nosso benefício, para a nossa aproximação com Ele, para que possamos conhecer melhor quem é o nosso Deus. E o comentarista aqui ele vai falar, usar como referência o livro de Jó. Não poderia estar utilizando um livro melhor a não ser o livro de Jó. E no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desviando do mal. O Senhor ele conhecia muito bem a pessoa de Jó. E Satanás, ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó ao Senhor de balde? Satanás ele pensava que conhecia Jó, porque ele responde para Deus: porventura serve Jó ao Senhor de balde? Não, porventura ele serve ao Senhor, ele serve a você, porque pelos bens que você tem dado a ele, pelas fazendas, pelas riquezas que ele tem, pela família que ele tem. Mas Deus conhecia Jó muito bem. O inimigo, Satanás, ele não tem a onisciência de Deus, ele não tem essa capacidade de ter a onisciência de Deus. Então o inimigo ele não conhecia Jó nos seus detalhes. E nós vamos ver no decorrer que Jó ele é um homem que se destacou, que se diferenciou e é um grande exemplo para a nossa vida. E no tópico da lição, no 1.1, diz assim: a crise pode chegar a todos. É muito comum o cristão pensar que por ele ser uma pessoa que está indo na igreja, que está frequentando os cultos, que é um dizimista, que ele está blindado de todas as coisas e que nada de ruim, nenhum mal pode vir sobre a vida dele. E a palavra de Deus deixa bem claro que isso não é verdade, que a crise pode chegar para todos nós. Isso por conta do pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, ele trouxe uma contaminação geral para a humanidade. Então, nós estamos ainda no mundo, nós ainda não estamos na nossa vida celestial, nós estamos no mundo. Então, estando no mundo, somos passíveis a passar por crises, somos passíveis a ter problemas, assim como o injusto tem, nós também temos as nossas crises. Mas nós temos que ter a certeza de uma coisa, que Cristo está conosco na crise e que a crise vai nos aproximar mais do nosso Deus. Existem momentos em que Deus nos prova.
E Jó lamenta, por que sofre o justo? É uma pergunta, por que o justo sofre? Como suportar esse sofrimento? Né? Nós vamos aprender que nós podemos sofrer sim. E nós vamos aprender como suportar este sofrimento estando firmado com a nossa fé em Cristo. Somente firmados com a nossa fé em Cristo, nós vamos poder passar este sofrimento. Deus nunca nos abandona. Então esse é um dos primeiros motivos de como passar este sofrimento. Saber que Deus, Ele nunca nos abandona. Às vezes tem momentos nas nossas vidas que parece que Deus se esqueceu da gente, que Deus não está olhando para a gente. Mas tem uma coisa que Deus é fiel. A fidelidade de Deus é inquestionável sobre nossas vidas. Então Deus, Ele sempre está nos observando. Tem um poeta que escreveu, certa vez, escreveu um poema sobre as pegadas na areia. Ele disse que ele estava caminhando sobre a areia e com muita dificuldade ele dava ali os passos sobre a areia. E via que em algum momento ele ficou sozinho e só via uma pegada sobre a areia. E os momentos mais difíceis da vida dele, ele só via uma pegada sobre a areia. E ele questionou Deus, por que eu só estou vendo uma pegada sobre a areia? E ele relata que aquelas pegadas que ele estava vendo não era deles, mas era assim Deus carregando ele sobre os seus ombros. Deus, Ele nunca esquece da gente. Às vezes a crise chega na nossa vida, chega na nossa família e a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. Mas vamos aprender que Deus, Ele é fiel e a fidelidade dEle, Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, Ele é justo. Então, no tópico de 1.3, o livro relata o sofrimento humano. Aqui no livro de Jó nós vamos ver o quanto o homem, aqui neste mundo, ele vai sofrer e como o inimigo ele vai interferir nas áreas que o homem mais tem a sua fraqueza. Quais são essas áreas? É a área da família, a área das finanças e a área da saúde. Qualquer ser humano, quando ele é atacado na família, quando ele é atacado nas suas finanças ou quando ele é atacado na sua saúde, a sua estrutura ela é abalada. Imagina vocês, um pai, que tem 10 filhos, receber a notícia: os seus filhos morreram. Como ficaria o coração desse pai? Como o mundo desabaria para esse pai? Ou imagina só quantas pessoas nessa pandemia ela perdeu muitas riquezas que tinha e entraram em desespero porque a área financeira da sua vida foi afetada. Porque isso são pilares do homem. E nós precisamos da família, nós precisamos da saúde e nós precisamos também da nossa vida financeira. Então, o inimigo ele sempre vai tentar entrar por uma dessas brechas para tentar derrubar as nossas vidas. Mas com Cristo nós podemos vencer. O homem ele vai sofrer no mundo, ele vai passar os dias maus, mas se estiver firmado com a fé em Cristo, os dias maus vão passar e lá na frente ele vai cantar o hino de vitória. A dupla honra vai chegar na vida daquela pessoa que durante o dia mau continuou com Cristo, continuou com a sua vida firmada em Cristo. A lição no tópico 2 diz: significativos exemplos de fidelidade. Afligido com as perdas dos seus bens, filhos e acometido a uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, assenta sobre as cinzas para raspar as suas feridas, tentando assim aliviar um pouco do seu sofrimento. Então Jó agora ele foi afetado na parte da sua família, perdeu seus 10 filhos, ele foi afetado na sua vida financeira, perdeu todos os seus bens, e agora Deus permite que o inimigo toque na sua saúde. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa aflição, Jó continua com a sua fidelidade em Deus. Aqui a gente vê a fidelidade de Deus
no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: ainda que ele me mate, nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Então olha só que fidelidade. Jó sabia que mesmo que Deus matasse ele, ele ainda continuaria com a sua fé firmado em Cristo, porque ele tinha consigo uma característica que o cristão precisa ter, que é a fidelidade. Mas essa fidelidade, ela vem de dentro de nós porque nós conhecemos quem é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 19, versículo 25, ele deixa isso muito claro. Ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, que possamos ser fiel ao nosso Pai Celestial, ser fiel mesmo no momento da crise, mesmo no momento de dificuldade. É fácil? Não, não é fácil, porque no momento da dificuldade, no momento da crise, muitas das vezes nós ficamos fragilizados. A nossa área sentimental ela fica fragilizada, mas precisamos ter a confiança que Deus ele tem algo de melhor para nós. No 2.1 diz que o principal alvo de Satanás é a família. A nossa família é a nossa estrutura, e quando a nossa família ela passa por crise, nós sofremos junto. Nós estamos sofrendo junto com a nossa família, porque é parte de nós. Então não adianta o homem dizer que ele é forte o bastante, mas quando você afeta a família, você começa a mexer com a estrutura. Não é fácil passar o que Jó passou. Eu acredito que quase ninguém ou poucas pessoas conseguiriam passar pelo que Jó passou, mas há uma diferença. Jó só passou porque a sua confiança estava em Jesus Cristo. Jó nos faz perceber que por meio da nossa confiança em Deus, iremos vencer as frustrações da vida. Somente em meio à nossa confiança em Deus, nós vamos vencer essas frustrações. Esse ano foi um ano de muita frustração, muitas frustrações. Pessoas que tinham planos, planejavam viajar, planejavam fazer tantas coisas neste ano, tinha o seu planejamento do ano e esses planos foram todos por água abaixo por causa de um vírus, por causa da pandemia. Mas quando nós temos a nossa confiança em Deus, os nossos planos não são frustrados, porque nós podemos até fazer planos de nós mesmos, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Jó nos faz perceber que é por meio de nossa confiança em Deus que iremos vencer todas as frustrações da vida. Fica com esse aprendizado neste tópico 2. É por meio da nossa confiança em Deus que iremos vencer as frustrações da vida. A frustração ela vem tanto para o mal, quanto para o bom, tanto para o rico, quanto para o pobre. Mas aqueles que vão vencer são quem? Os que estão confiantes no nome do Senhor. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Como já foi falado, parece que na crise o Senhor nos abandona. Não, Ele continua cuidando de nós. Por quê? Às vezes nós pensamos que tudo tem que ser no nosso tempo. Tudo tem que ser de acordo com o que foi planejado, com o que nós planejamos. Mas o salmista, no Salmo de número 31, versículo 15, olha o que ele diz. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Então, os nossos tempos, eles estão nas mãos do Senhor. Às vezes você que fez um plano neste ano, talvez de comprar uma casa, talvez de comprar um carro, talvez de entrar na faculdade este ano, e o seu tempo foi frustrado. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu sou um servo do Senhor, eu sirvo ao Senhor.
saiba que o seu tempo, ele está nas mãos do Senhor. Deus, ele age com o tempo que é mais favorável para nós. Deus, ele sabe quando a bênção deve chegar à nossa mão no tempo certo, na hora certa. Então, o Senhor, ele continua cuidando da gente, mesmo no meio da crise. E nós devemos aprender o que diz aqui no tópico 3, servir a Deus em meio às dificuldades. Não é fácil servir a Deus em meio à dificuldade, não é fácil. Não é fácil. Nós podemos ser fracos, mas Deus, ele não é fraco, Deus é forte. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciar momentos de crise por meio da fé e por meio da esperança. Se você está no momento da crise, está sentindo a sua força abalada, se você está sentindo fraco, confia no Senhor. Ele nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, para que nesses momentos de crise, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos garantir a vitória, Ele vai falar aos nossos corações, continua porque você vai ser um vencedor, continua porque eu te fiz para ser um vencedor. E mesmo no tempo da crise, nós precisamos manter a confiança em nosso Deus. Há muitas pessoas que utilizam o momento da crise para pecar e colocam a culpa na crise. Não, eu fiz isso errado porque eu estava num momento de fraqueza, eu estava passando por um momento difícil. Às vezes é num relacionamento, às vezes o esposo, no momento de crise em que a sua esposa está passando, ele fala assim, eu só pequei porque a gente estava passando por um momento difícil no casamento e chegou uma pessoa e começou a ser muito gentil comigo e eu fui fraco, e usa aquela crise para justificar um erro. Mas você tem que entender que crise não é permissão para pecar. É na crise que você tem que estar com a sua atenção redobrada. Por quê? Para que você venha vencer, para que você venha passar pela crise. Jó nos ensina que as adversidades não nos pode separar do amor de Deus. E o comentarista aqui deixa o Romanos, livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 39. Vamos ver o que diz o livro de Romanos 8, versículo 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não há motivo para pecar, não há motivo para no meio da crise você fracassar. Porque nada disso pode nos separar do amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não faça, da crise uma justificativa para você errar. Foque em seguir a Jesus, foque em manter-se perseverante, manter-se íntegro perante a presença de Jesus. No tópico 3, o comentarista diz que aquele que confia no Senhor não recua. No meio da crise, no meio da dificuldade, nós não podemos recuar. Nós vimos em algumas lições passadas falando sobre Davi, onde ali aquele gigante afrontava o exército do povo de Israel, e o povo de Israel estava ali já 40 dias sendo afrontado por aquele gigante. Quem sabe o coração de muitos daqueles soldados que ali estivessem pensando assim, vamos recuar. Mas aqueles que entendem o seu propósito, eles nunca recuam. É por isso que Davi chegou e falou assim, não, nós vamos avançar, nós vamos à guerra, nós vamos à peleja, porque o nosso Deus nos dará a vitória. E eles foram vitoriosos porque eles não recuaram. No meio da crise,
não recue, porque Cristo, ele está contigo. Crendo em Deus, ele é um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Olha só que interessante, Jó, ele passou por esse sofrimento todo, mas ele aprendeu que com Cristo, ele aprendeu a conhecer melhor quem era Deus. Ele aprendeu muito mais do que quem era Deus. Diz a palavra de Deus, aqui no livro de Jó, Jó no capítulo 42, versículo 5, diz assim: com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, Jó ele só tinha conhecimento de ouvir falar de Deus, de ouvir Deus falar, mas agora Jó ele tem um relacionamento mais profundo com Deus. Foi no meio da crise que Jó passou a ter um relacionamento mais profundo de Deus. Ele diz, mas agora te veem os meus olhos. Deus se apresenta para Jó e Jó tem um relacionamento mais profundo com Deus. Por quê? Porque Jó, ele sempre quis avançar no meio da crise. E ele aprendeu, e ele entendeu que aquele momento foi um momento de aproximar mais ele de Deus. É preciso ter experiência com Deus no tópico 3.3. Irmãos, nós precisamos todos os dias termos mais experiência com Deus, porque quanto mais experiência com Deus nós temos, mais a nossa raiz ela se aprofunda no Evangelho. Há muitas pessoas que se dizem crente, cristão, e diz ter 40, 50, 60 anos de crente. Mas a pessoa não tem testemunhos para contar, não tem experiências com Deus para contar. Mas há pessoas que você para conversar com aquela pessoa e aquela pessoa começa a contar várias experiências que no meio da crise, Deus continuou dando a vitória para ele. E o seu relacionamento com Deus foi cada dia mais próximo. Ela foi conhecendo quem era Deus cada dia, em meio à adversidade que sobreveio sobre a vida dela. Então nós precisamos entender isso, que as provações, elas nos servem para aproximarmos de Deus. E nós não podemos utilizar isso como uma forma de revolta. Ah, mas se Deus fosse bom, ele não permitiria isso acontecer comigo. No mundo, a gente vai passar por tribulação. Jesus Cristo, quando ele estava no mundo, ele jamais mentiu sobre o Evangelho. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci. E assim como eu venci, vocês também vão vencer. Então, é mais saboroso quando você chega lá no fim. E Deus fala assim, agora a provação acabou, agora é o tempo de honra sobre a sua vida. E o que aconteceu na vida de Jó? Deus retribuiu tudo a Jó em dobro. Aquilo que o inimigo pensou que tinha retirado de Jó, Deus retribuiu tudo para Jó. Retribuiu a saúde, ele teve 10 filhos novamente, ele teve o dobro das suas riquezas. Por quê? Porque Deus, ele conhece e ele sabe o fim das coisas, não somente o começo. Às vezes nós sabemos o começo, estamos no meio e estamos vivendo o meio. Mas Deus, ele sabe o fim das coisas. E eu tenho certeza que o fim das coisas que Deus preparou para nós são coisas boas, são coisas maravilhosas. Então, você que às vezes está passando nesse momento de crise, saiba que lá na frente, você que está passando pelo amargo agora, saiba que lá na frente você vai vivenciar o doce de Deus. O doce de Deus está chegando na sua vida em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem planos de bênção para nós. E isso que você está passando é para que você se aproxime mais de Deus a cada dia. E interessante, né, que o que eu aprendi nesta lição, juntamente com os nossos comentaristas ali da Betel, é que Deus, ele nos mede de forma diferente de qual o homem mede. O homem, às vezes, nos mede pela capacidade intelectual que nós temos,
pela boa oratória que nós temos, pelo dinheiro que nós temos, pelo carro novo que eu tenho, pela casa boa que eu tenho. Jó era um homem rico, Jó era um homem, um dos mais ricos do Oriente, mas Deus ele não mediu Jó por isso. Olha só como que Deus mediu Jó. Não há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e se desviando do mal. Então, às vezes você nesse mundo não tem tantos bens materiais, você talvez não tem um diploma de um bacharelado, mas Deus às vezes está te medindo pela sua integridade, pela sua sinceridade de coração, por você ser temente a Ele. E isso te faz grande diante de Deus. E Deus, Ele não mede como o homem mede, né? Então fique com essa palavra, que você às vezes pensa que é pequeno, mas para Deus você é grande. Às vezes Deus te faz passar por essa provação, porque às vezes Ele fala assim, tá vendo o meu servo? Ele é íntegro, ele é sincero. E às vezes Deus te faz passar, permite você passar por um momento de tribulação, mas você vai ser vencedor lá na frente, em nome de Jesus. Porque assim como o Jó venceu, você também vai vencer, porque você está firmado em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E olha só que mais interessante. No capítulo 1 de Jó, nós vamos ver três personagens. Deus, Satanás e Jó. No primeiro capítulo, no versículo 8, a gente vê o inimigo tocando nos bens de Jó. No versículo 2, a gente vê o inimigo tocando na carne, na saúde de Jó. Mas lá no finalzinho do livro de Jó, a gente só encontra dois personagens, Jó e Deus. Olha só que interessante. Aqui, no momento em que Jó estava sendo afligido, o inimigo estava aqui com ele. Mas agora, no momento da dupla honra, estava apenas Deus e Jó. O momento de dupla honra vai chegar na sua vida. O momento de Deus abençoar vai chegar na sua vida. E assim como Jó disse, você vai poder dizer também, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ficar com essa aula de hoje, crendo no Senhor Jesus. E essa tribulação, essa adversidade vai passar. E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus e vai poder contar as grandes vitórias que o Senhor vai te dar em nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Amém. Olá, paz do Senhor! Nós iniciaremos mais um programa Recapitulando, uma oportunidade de revisão de conteúdo e de aprendizado sobre a Palavra de Deus. Conto com a sua participação.